Bom dia a todos. Que a paz do Cristo esteja conosco hoje e sempre. Chico Xavier, quando encarnado, psicografava sob a responsabilidade e o comando de Emmanuel, que era seu espírito protetor, espírito num plano superior, e transmitia as mensagens, né, por nós estudadas, espíritas. E Chico, certa vez, perguntou a Emmanuel se não havia no plano espiritual um livro que pudesse nos orientar nessa nossa vida encarnada, nessa nossa vida terrena. Algo que pudesse ser transmitido às pessoas para que fosse utilizada como um norte, uma bússola, algo que pudesse nos auxiliar no nosso dia a dia. E Emmanuel, então, disse de uma cartilha falada, de algo em que é realizado nos planos espirituais, principalmente nas escolas preparatórias para a reencarnação. Talvez já tivemos participação no plano, né, nessas escolas, mas, né, em virtude da rudeza da matéria, nós esquecemos. Então ele, através do livro Pensamento e Vida, vai retratar, né, esta cartilha para nós. A gente vai tentar hoje aqui expor alguns pontos, colocar alguns pontos, né, que seja interessante para a nossa conduta. E Emmanuel lembra, inclusive, que o nome Pensamento e Vida é por quê? Porque nós somos os nossos pensamentos são refletidos na nossa vida. E através dos nossos pensamentos, nós criamos e destruímos. E na nossa caminhada encarnatória, né, nas nossas encarnações, nós então vamos construindo através dos nossos pensamentos e nós vamos realizando aquilo que nós mesmos estamos pensando. Para que um dia, durante milênios, né, afora, né, nos próximos milênios, a gente possa se identificar com o quê? Com a sabedoria e o amor divino. Que aí estaríamos ao encontro do pensamento e vida do próprio Criador. Esse é o objetivo final, chegarmos à presença de Deus. Mas que para isso, né, precisamos então galgar ainda milênios de estrada nessa nossa vida. Um dos pontos iniciais desse livro, dessa cartilha, é o início da mente, é quanto à mente. Porque a mente, na realidade, é o espelho desta nossa vida. Porque se os nossos pensamentos são as nossas forças criadoras, é na mente que está instalado toda essa força, toda essa energia. Então, o cérebro é apenas uma usina de energia mental. Mas a mente é aquela em que vai espelhar aquilo que nós vemos, aquilo que nós vivemos. No universo, tudo vibra, tudo se transforma, se renova. Morte e vida são conceitos universais das leis cósmicas, mas tudo repercute, tudo se associa. Apesar de independência ou interdependência, a repercussão nas criaturas, ela é evidente. E na nossa mente, nós nunca vamos ultrapassar os recursos que nós dispomos. Nós já viemos com uma capacidade mental apropriada, de acordo com a nossa capacidade, de acordo com as nossas provas. Mas nós nunca ficamos sem a troca, sem essa repercussão entre os semelhantes. Então, através dos nossos pensamentos, nós refletimos a nós mesmos e os indivíduos também, e há o quê? Há uma sinergia mental, onde todos vão assimilando os pensamentos dos outros. Obviamente que isso em regime de afinidade.
Em regime de afinidade, nós trocamos os nossos pensamentos. Resumindo, a nossa opinião nunca é nossa, somente. A nossa opinião é de uma coletividade, encarnada e desencarnada, que assimilamos e emitimos e recebemos e assim sucessivamente. É essa permuta universal que existe. E se a mente humana fosse comparada a uma empresa, a um escritório, para que a gente possa entender o que é a mente humana, nós teríamos ali alguns departamentos, como toda empresa tem departamentos. Então teríamos departamento do desejo, da inteligência, departamento da imaginação, da memória, como se fossem repartições trabalhando individualmente dentro da nossa mente. O do desejo o próprio nome fala, o desejo é aquela aspiração que nós temos, né, pelo trabalho, por crescer, por progredir. O da inteligência é o acúmulo que nós vamos, né, durante os milênios, durante as nossas vidas, esse acúmulo de cultura, de evolução, de sabedoria, até de instrução, vai sendo arquivado nesse departamento, que é o da inteligência. O da imaginação seria o departamento onde nós vamos ter o nosso ideal, vamos idealizando as nossas coisas. E o da memória, como o próprio nome diz, é o arquivo. É o arquivo central de todas as experiências adquiridas. Sem a memória, estaríamos voltando sempre ao ponto de partida, do zero. Então, através do departamento que seria a memória, nós vamos recapitulando, né? As coisas voltam para nós em forma de automatismo, tendência, né? Não é instinto, né? Não é instinto, é outra coisa. Instinto é no passado. No passado nós tínhamos instinto, no momento não. E há outros também departamentos da nossa alma, que seria como uma grande empresa, que estaria, né, que seria o nosso corpo. Na realidade, o nosso corpo é um grande empreendimento que nós temos que cuidar e trabalhar e administrar. E acima desses departamentos, como qualquer empresa tem, existe algo que administre tudo isso. Teria que ter uma administração, uma gerência de tudo isso. E na nossa mente, aquilo que administra esses departamentos é a vontade. Sem a vontade, não teria como todos trabalhar em harmonia. Através da vontade, nós gerenciamos tudo o que fazemos. A vontade é o ponto de partida. É onde a gente liga ou desliga a máquina. Sem a vontade, nós não poderíamos ser o que somos. É por isso que a vontade é o leme, né, vamos dizer assim, é a peça fundamental para que a gente possa nos movimentarmos nesse universo. No universo. Inclusive, a manifestação de vida, ela se dá através de 3 pontos. Eletricidade, magnetismo e pensamento. São todos movimentos, né? Eletricidade é estática, né? O pensamento é uma força eletromagnética. Atualmente, os cientistas estão estudando o pensamento e já descobriram a neurociência, todos conhecem, já ouviram falar? Neurocientistas que estudam a força do pensamento, já estamos né, em níveis de poder identificar, né, de uma forma bem simplista, mas identificar a força que isso dá. Hoje, através desses estudos, os cientistas estão conseguindo, né, e num breve futuro conseguirão fazer com que um paralítico, por exemplo, possa movimentar pernas mecânicas, braços mecânicos. Isso através do pensamento. Não vai ser uma máquina autônoma que vai fazê-lo andar. Os estímulos do pensamento, a força eletromagnética, estará atuando nesta máquina que fará. Isso não vai levar mais que 10 anos. Não é uma coisa utópica, é uma coisa real, é realidade. Os cientistas já sabem que o pensamento, já fizeram experimentos de transmissão
através de internet, de um país a outro, movimentando máquinas. Então, não é mais um conceito em que, como ir para Marte, né, que vai levar 30 anos. É uma coisa bem mais próxima, e que o homem conseguirá não só nos ajudar, mas a gente começará a nos precaver com mais, como dizer assim, nos precaver quanto aos nossos próprios pensamentos. Porque quando pensamos, estamos agindo. E através, então, desta manifestação universal, a vontade, então, é que vai gerenciar tudo isso. O cérebro produz, então, a energia, mas é a vontade que indica o rumo. É a vontade que vai falar onde você vai. Se vocês levantaram cedo para vir ao centro, foi a vontade de vocês que fizeram isso. Se vocês não tivessem essa vontade, não estariam aqui hoje. Então é importante a gente estar. E muitas pessoas estão muitas vezes em casa deprimidas por falta de uma vontade maior de direcionar aqueles seus departamentos mentais que estão produzindo, criando, mas que por falta de harmonia e equilíbrio estão totalmente descontrolados. Então, existe muito mais coisa que a gente possa fazer por nós mesmos, né, do que a gente imagina. Se não existisse essa vontade, né, o desejo, por exemplo, estaria a zero, estaríamos ali estacionados. A inteligência, por exemplo, se nós tivermos vontade de fazer o bem, a nossa inteligência pode ser usada para o mal. E estaríamos estacionados na criminalidade. A memória também. Se não tivermos vontade de registrar as coisas na nossa memória, ficaremos com uma mente vazia, sem nenhum registro, apesar dos registros que se façam no perispírito. Mas na nossa mente pode ocorrer que, por falta de vontade, não tenhamos nada registrado. E ela ociosa, ela pode se danificar como qualquer máquina. Então, através de equilíbrio, harmonia, estamos administrando esse nosso empreendimento que é o nosso corpo. Para essa administração eficaz, nós precisamos também de outro elemento, que é a cooperação. O que é cooperação? Cooperação é obediência construtiva, segundo Emmanuel. Cooperação, um governante, um prefeito, um administrador, ele precisa de assessores para poder administrar os empreendimentos, os países, as cidades, os estados. Enfim, é preciso bons cooperadores. E a vontade, como toda boa administração, precisa também de ponderação, precisa de lógica, precisa de acertos para tomar as decisões certas. Não adianta termos vontade se não temos razão, se não temos lógica. Tomaremos as decisões erradas e sofreremos, né, com a consequência dessas ações. Isso é inevitável. Assim, esse senso de cooperação ele tem que existir. E é isso que e aonde nós procuramos a nossa cooperação dentro dessa lógica? É nas pessoas. É no trabalho do bem. É assim que nós vamos desenvolvendo esta cooperação. Nós não podemos ficar esperando que as pessoas cooperem conosco, simplesmente sentado, né, esperando que alguém venha cooperar. É preciso que a gente tome a iniciativa, tenha atitude, tenha liderança naquilo que a gente faz. Então, quem ajuda é ajudado. Quem sempre promove o bem receberá. Então, a importância de se promover o bem em todo momento, a honestidade, os sentimentos de justiça, né? Esses são cooperadores, né, que nós vamos distribuir e vamos assimilar. Porque por lei de afinidade, como foi dito no início, nós emitimos pensamentos e recebemos pensamentos. Aí nós vamos sintonizar na mesma rádio. Se emitimos bons pensamentos, se ajudamos, se servimos, se trabalhamos, nós receberemos com certeza da mesma espécie. E nos livramos também de más companhias. Muito se fala de obsessão. Obsessão são, muitas vezes, né, o recebimento que nós temos de atitudes infelizes. Mas muitas vezes também
são atitudes infelizes desta vida, não é de outra vida. Nós estamos sintonizados nessa vida de uma forma equivocada e recebemos em troca más companhias. E essas más companhias encarnadas e desencarnadas, né, atrapalham a nossa vida de forma significativa. Então a melhor coisa para evoluirmos é cooperarmos sempre, em todos os níveis. A cooperação, ela não exige condição financeira, instrução, educação. A cooperação exige só a iniciativa de trabalho em grupo. E para cooperação apenas, ajudar a nossa vontade, todos esses gabinetes da nossa mente humana, nós precisamos de instrução, que é o que fazemos no nosso dia a dia. Nós nos instruímos, fazemos nas escolas, nas universidades, fazemos nas casas espíritas, a instrução. A instrução, ela é importante para a nossa evolução. O que faz, como foi dito no início, chegarmos à presença de Deus? É obtermos amor e sabedoria. Amor puro, na sua recepção da palavra, e sabedoria plena, de todo conhecimento. E o que é amor, então? Esse amor puro é o serviço ao semelhante. É através do trabalho ao próximo que nós nos iluminamos. É através dessas virtudes benéficas em relação ao próximo é que nós vamos aumentando os nossos reflexos mentais. Nós vamos nos iluminando. Somente através do trabalho, e do trabalho no bem e ao próximo, é que nós conseguimos evoluir. Não tem outra forma. Pela sabedoria, nós vamos o quê? Adquirindo, então, instrução, conhecimento. Pela sabedoria, nós vamos criando lógica, razão, discernimento das coisas. E nós vamos arquivando. E esses reflexos, como nós somos reflexo da nossa vida, nós vamos refletindo isso e subindo para o alto, a cada vez mais para o alto. Quando a gente diz para o alto, são nas encarnações futuras. Então, através do amor, desse amor, nós somos valorizados pela vida. E através da sabedoria, a vida que nos valoriza, através do conhecimento. Por isso que tem que ter inteligência e bondade. Estudar e servir. Esses são binômios, essenciais para essa nossa condução da nossa vida. A instrução requer o quê? Educação. Esse é um outro ponto do livro que fala em educação. Educação, não do ponto de vista apenas... a educação tem que ser educação integral, a educação moral. É aquela que o Kardec disse que é por onde a humanidade se renovará. É através de uma educação onde a gente possa adquirir, através do amor do Cristo, os conceitos de conhecimentos não só desta vida, mas de uma outra vida. A educação que nos liberta das nossas dificuldades, a educação que nos liberta das nossas mazelas, das nossas tendências negativas, das tentações ditas por igrejas religiosas. As tentações, elas são manifestações das nossas imperfeições, mas que com a devida educação e instrução, nós conseguimos nos deter um pouco nisso, para não criarmos mais problemas para vidas futuras. O próprio Cristo nos advertiu e nos orientou: brilhe a vossa luz. O que é essa luz? É justamente o reflexo da nossa vida. O próprio Cristo era a luz do planeta. Ele era a própria luz que iluminou esse planeta, pelo tempo que ficou. E a luz, na sua concepção, é onde a vida viaja. É através da luz que nós existimos. Quando nós falamos que o nosso corpo é energia, e os cientistas sabem que nosso corpo é energia, são associações de átomos. O nosso corpo, na realidade, é uma associação de trilhões de átomos. Cada átomo é um sistema solar. E cada sistema solar em miniatura microscópico representa o quê? A nossa luz. Então nós temos luz interior, que é a própria energia que criamos. E essa luz interior, ela tem que ser
colocada para fora. E ela só é possível através desse trabalho no bem, né? Mais uma vez repetido. Os raios mentais que emitimos, eles são explosões de todos os níveis do universo. O próprio universo é uma explosão de luz. Tudo é na luz. Viemos da luz e um dia voltaremos para a luz. A luz é o caminho em que nós procuramos. Essa energia que nós desconhecemos, sabemos que existe, mas não vemos. Ninguém vê a luz, mas sabemos que ela existe. Porque se não houvesse a luz, haveria só escuridão. Então a luz é um estado de matéria inacessível ainda a gente, que ainda estamos descobrindo. Mas nós temos a nossa própria luz. E é isso que nós temos que colocar para fora. Sendo então o pensamento essa força criativa, que percorre então os universos e tudo mais, qual é a nossa maior dificuldade? De colocarmos tudo isso para fora. Tudo isso que nós falamos de luz, de energia. É a nossa ignorância. Ainda somos prisioneiros das nossas dificuldades. Não brilhamos talvez a nossa luz por excesso de defeitos, de tendências, por medo, por falta de um certo atrevimento na realização das coisas. Isso acontece muitas vezes no trabalho, na nossa vida. Eu mesmo tenho dificuldades, muitas vezes, de ver uma situação melhor. A minha esposa, por exemplo, na maioria das vezes, ela enxerga numa situação de dificuldade um caminho melhor para sair do que eu. Eu fico sempre para trás. Aí eu brigo com ela, porque ela tenta fazer alguma coisa, mas no fim ela está sempre certa, né? Porque a luz dela, com certeza, é melhor que a minha. Ela consegue, como eu ainda estou prisioneiro das minhas tendências negativas, não consigo enxergar um pouco mais longe. E isso acontece normalmente nos casais, porque a mulher tem mais capacidade, tem mais sensibilidade, tem mais, vamos dizer, tem mais amor até pelas coisas. Então a mulher tem essa sensibilidade que ela consegue enxergar um pouco mais na nossa frente. Os homens ficam um pouco, né, retraídos, muitas vezes, vacilantes, com medo de fazer alguma situação, de assumir algum risco. Se nós não assumirmos risco também, nós ficamos parados. Então é preciso, dentro de um certo limite, assumirmos riscos, né? Essa é uma outra tendência que os homens têm, de não assumir nenhum tipo de risco. Aquilo que vai dar problema é melhor nem iniciar a fazer. A mulher já não, tem mais capacidade para poder vislumbrar tudo isso. E é por isso, né, que a união entre dois seres é uma coisa perfeita do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de evolução. Sem a união dos seres, né, a humanidade estaria de forma muito arcaica ainda, tentando inventar a roda talvez, né? Então essa união de dois seres, masculino e feminino principalmente, é uma situação em que evoluímos mais rapidamente. Um ajuda o outro no caminho, né, dessa estrada que nós temos pela frente. Assim, estamos falando da educação. A educação é todo esse conjunto de integralidade que nós temos que adquirir. E é fundamental e imprescindível. Com a educação, nós vamos conseguir cultivar aquilo que nós estamos adquirindo. Inteligência, conhecimento, virtude, bondade. Nós vamos cada vez mais refletindo, né, para fora todos esses nossos reflexos mentais, né? Para complementar isso, nós temos que ter o quê? A fé. Esse é outro ponto que nós encarnamos com fé. Fé é, na realidade, uma capacidade que emana de Deus, que nós trazemos. Fé, essa confiança que nós temos em Deus, né? Não vamos confundir fé com presunção, mas fé é aquilo que nós trazemos dentro de nós, dentro da nossa alma, e que nós temos certeza de que as coisas vão acontecer. O Cristo lembrou da fé do centurião, né, que há 2000 anos
pediu a Jesus que curasse seu servo, mas que não era preciso Jesus ir até a sua casa. Era só ele falar, o servo está curado, que ele acreditaria, confiava nisso. Então Jesus disse, se você tem fé, ele está curado. E disse mais, que não tinha encontrado na Galiléia, em toda Jerusalém, alguém com tamanha fé, sendo o quê? Um soldado romano, um centurião, que na época era muito criticado pela sua postura severa, austera. Esse centurião depois, quem estuda espiritismo sabe, teve várias encarnações, muitas encarnações, morreu na Idade Média, queimado numa fogueira, por defender o Cristo. Depois retornou como Allan Kardec e codificou essa doutrina que a gente estuda e que para nós é a nossa bússola, é o nosso pensamento e vida da nossa encarnação. E depois retornou como Chico Xavier e hoje trabalha nos planos superiores com a própria luz, que é o próprio Cristo. Então a fé é uma força fundamental para que a gente possa nos garantir nesta vida. Sem fé, nós não seríamos nada. Se a gente não acreditasse que amanhã o sol, hoje à tarde o sol vai se pôr e amanhã ele retornará, o que seríamos de nós? Se ficássemos sem o sol, morreríamos. Mas nós temos a confiança de que isso vai acontecer, porque nós confiamos em Deus, que criou todo o universo. Então a fé, apesar de algumas pessoas falarem que não tem fé, é um engano. Todo mundo tem fé. O que nós precisamos é exercitar esta nossa fé do fundo do nosso coração. Então, independente de religião ou de como as pessoas entendem a ideia de Deus ou o que é Deus, é necessário que a gente tenha essa fé para reconhecer a sua grandeza, senão seria impossível nós reconhecermos a grandeza de Deus se não tivéssemos fé. Da mesma forma como não existe ateu. Tem muitas pessoas que falam, eu sou ateu. Não é. As leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. O que talvez a pessoa, no momento, não entendeu corretamente, o significado da sua vida e sua religiosidade na Terra. Então ele acredita que ele é ateu, diz que não acredita em Deus. Isso não existe. Todos, perante a morte, recorrerão a Deus e acreditarão em Deus e farão suas orações, porque na hora que nós precisamos, nós pedimos. E sempre que precisamos e merecemos, nós recebemos. Essa é uma lei fundamental e universal, não tem como fugirmos disso. E a fé que nós temos é no bem que nós temos que fazer. Nós temos que, como falei para vocês, nós temos que ter a fé. Então muitas vezes as pessoas vislumbram alguma melhoria para um semelhante e outros não. Mas aquela que vislumbra com fé, com certeza resolverá o problema da criatura. Estará encaminhando a criatura para coisas melhores. Essa é a fé que ela tem em resolver seus problemas, sem se preocupar com o mal, sem se preocupar com a dificuldade, sem se preocupar com as forças contrárias. Porque as forças contrárias são forças do universo. E elas existem de todos os sentidos. O que nós precisamos é aprendermos a lidar com o positivo e com o negativo. Estamos num planeta que o magnetismo é isso. Sofremos essas influências. Nos planos superiores, talvez não, com certeza as coisas são diferentes. Nos planos superiores o trabalho não é imposto. As criaturas trabalham porque sabem da necessidade de trabalhar. As doenças não existem porque não mais precisam de doenças para recuperar os defeitos do passado, as coisas maldosas que fizemos. Porque as doenças, na sua maioria das vezes, não é produto somente da nossa mente. Com certeza a nossa mente estará produzindo algo para que ela se efetive, mas na realidade para o nosso bem-estar. Por mais paradoxo que possa ser,
A doença existe para o nosso bem-estar espiritual. Somente através, muitas vezes, da doença que nós vamos nos reparar o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, que é a nossa manifestação do outro lado. Nós nos manifestamos aqui com o corpo carnal, nos planos espirituais com o corpo espiritual, que Paulo disse, Kardec chamou de perispírito, mas é a nossa mente que vai presidir esses dois corpos, é a nossa mente que vai dar continuidade a isso. André Luiz diz ainda que no fim sobrará somente o corpo mental, que é o corpo da mente. A evolução se fará no final de tudo, a mente continuará trabalhando em direção ao Pai. Então, o bem eterno é a luz de todos. E dentro desses conceitos aparece o quê? O trabalho. Para que a gente possa absorver a luz dos planos superiores, para que a gente possa receber mensagens realmente de mensageiros de Deus, para que a gente possa estar em conexão direta com coisas, com planos realmente abençoados, planos realmente que possam nos auxiliar no dia a dia, nós temos que trabalhar. Porque nós estamos num planeta de prova e expiação. Então nós precisamos trabalhar para adquirir o nosso alimento do dia a dia. Estamos ainda nessa posição transitória de sermos obrigados. Na realidade, nós somos obrigados. Como eu disse, em planos superiores, em planetas melhores que o nosso, o trabalho é espontâneo. As pessoas trabalham porque já tem dentro da sua mente, dentro da sua alma, a concepção do trabalho. Não é preciso mais ninguém falar, vai trabalhar. Ele sabe das suas responsabilidades, do seu dever. E o trabalho, no nosso planeta, é a única forma de conseguirmos o nosso alimento. Então, o trabalho é o quê? A nossa emancipação, a nossa libertação. Todo jovem que adquire um emprego no início, ele se sente o quê? Emancipado, liberto, né? Já tem o seu dinheiro para poder movimentar suas coisas. Não depende mais do pai e da mãe. É importante que a gente entenda que o trabalho, então, apesar de imposto por leis universais, ele tem que ser feito de uma forma amorosa. O trabalho tem que ser feito. A gente tem que aprender a ter prazer em trabalhar. Nós precisamos ter prazer em servir. Independente do salário que vamos receber, se é pouco ou se é muito, nós precisamos fazer o nosso melhor. Porque somente assim assimilamos essa luz dos planos espirituais. Porque se o trabalho é emancipação, se ele é feito com prazer, ele é muito mais que uma emancipação, é muito mais que libertação. Nós estamos evoluindo. Nós vamos colocando dentro da nossa mente esses conceitos de prazer em servir, em trabalhar, e isso vai ficando lá dentro. E nas próximas encarnações, a gente, não só aqui, Emmanuel diz que quando voltamos para a pátria espiritual, se trabalharmos com prazer, se fizermos as coisas corretas, nós somos aproveitados lá. Lá mesmo já somos encaminhados muitas vezes para trabalhos nobres. Por quê? Porque estamos capacitados. Porque se a mente é a que preside o nosso corpo material e espiritual, ela vai presidir em todos os campos. É lá que vai ficar registrado a nossa capacidade laborativa. É lá vai ficar registrado se somos trabalhadores ou somos preguiçosos. É isso que nós vamos carregar. Então o trabalho, quando feito desta forma, com vontade, com dedicação, independente de quanto ganha, se ganha muito ou se ganha pouco, como foi dito, se você trabalha desta forma, você recebe, assimila os reflexos das luzes dos planos superiores. Volta a assimilação. Nós refletimos e assimilamos. Tudo no universo é reflexo e assimilação. Nós recebemos de volta luz que produzimos. Então, o espírito começa a se engrandecer. Nós começamos a tirar as coisas ruins do nosso perispírito. Nós vamos, segundo Emmanuel, nós inclusive
conseguimos modificar muitas vezes aquilo que temos que passar. Quando nós encarnamos, nós trazemos talvez 1% de defeitos e tendências que temos que corrigir. Porque se trouxermos mais, talvez vamos falhar. Deus nunca dá mais muito mais tarefa daquilo que a gente pode conseguir realizar. E muitas vezes, não só a justiça terrena, mas a justiça divina tem sentenças programadas para serem executadas durante a nossa vida aqui. Às vezes estamos bem aqui e mais para frente tem alguma coisa a ser paga. Se a gente trabalhar, mesmo que remunerado, mas se a gente trabalhar de forma solidária, cooperativa, nós podemos postergar. Aliás, quem pede a postergação são os nossos espíritos familiares, é o nosso anjo da guarda. Nós podemos postergar essa sentença. Ela é jogada para frente. Então, alguma coisa que vocês tenham que passar, não passam. Aí, acabar não acaba. Mas, segundo Emmanuel, é prorrogado para o futuro. Para que você, no futuro, com uma consciência melhor, com uma mente mais laborativa e trabalhadora, com todos esses conceitos, você consegue até administrar de uma forma mais tranquila e não tenha que sofrer tanto. Nós não nascemos para o sofrimento. O sofrimento é necessário para expurgar os defeitos, mas nós não nascemos para sofrer. E Jesus nos deu os mecanismos para mudarmos isso. Por isso que o destino é mudado a todo momento. Por isso que o que acontece amanhã depende do hoje. Porque hoje nós podemos modificar. O passado não. O passado já foi, não tem mais o que fazer. Não adianta nem chorar o passado. Não adianta nem ficarmos preocupados com o passado. Nós temos que se preocupar com o momento atual, para criarmos um futuro melhor, né? Então, é preciso a consciência do trabalho na nossa vida. É por isso que nós somos obrigados a trabalhar. Agora, não adianta agir por agir. Mesmo nas trevas, nos umbrais e todas as zonas complicadas e ainda equivocadas, a ação existe, o movimento existe. Porque se é movimento, repercussão, assimilação, é movimento universal, existe em todos os planos. Por isso que é preciso trabalhar de forma prazerosa. Trabalhando, a gente transforma o ambiente. O ambiente é transformado pela ação das pessoas. Os trabalhadores da casa não deixam a casa no estado de limpeza que está, por amor ao trabalho. Todo dia que vocês chegam aqui, está tudo limpo. Não há nenhum problema aqui. Muito difícil. Não só aqui, como todas as casas. Porque a consciência do trabalho das pessoas. Muitos são pagos, né, mas a grande maioria são voluntários. E o trabalho, com o prazer de servir, transforma o quê? A própria criatura, que somos nós. Nós nos vamos, então, nos transformando. O outro ponto do trabalho que Emmanuel coloca, então esse é o trabalho remunerado. É o trabalho voluntário. Esse, você consegue muito mais, adquirir muito mais coisas para você, para a própria luz, para a sua própria mente, para a sua própria vida. É preciso todo mundo ser voluntário de alguma forma. E se vocês notarem nos jornais, hoje em dia é muito comum falar em voluntariado. Todo mundo quer ser voluntário. Por quê? Porque existe, né, pela assimilação de pensamentos e pela reflexão dos pensamentos das pessoas e pela encarnação de espíritos que vêm com essa finalidade, a busca do voluntariado. Todos precisam trabalhar voluntariamente em favor do próximo. O trabalho voluntário, né, como o próprio nome diz, significa não ter recompensa nenhuma. As pessoas vêm e fazem. As pessoas pegam determinada situação e transformam. Isso é trabalho voluntário. Esse trabalho é muito mais nobre ainda. Aí a sua recompensa, apesar de você não procurá-la, com certeza virá em forma de uma reação benéfica para você. Então, a busca pelo trabalho voluntário deve ser um ideal de todos. Todo mundo tem algo a fazer. Nós temos que ser voluntários nas casas espíritas, na nossa
na nossa cidade, no nosso município, na nossa vizinhança, no nosso país, sempre haverá algo para se fazer. Falou aqui de ajudar obras assistenciais. Tem pessoas que falam que ajudar obras assistenciais é caridade. Não é caridade. Ajudar obras assistenciais é um dever de todo cidadão. Nós temos o dever de ajudar as obras assistenciais que vão ajudar outras criaturas. As pessoas fazem achando que estão fazendo caridade. É uma obrigação. Tinha um prefeito de Nova York que ele gostava de presidir sessões de pequenos delitos na cidade dele. Certa vez, porque lá a justiça é diferente da nossa, então ele que presidia como prefeito da cidade os pequenos delitos. Apareceu uma criatura que tinha roubado um pão. E aí ele perguntou, mas por que você roubou o pão? Eu roubei o pão porque eu não tinha o que comer. E ele falou, bom, eu vou sentenciá-lo à prisão. Ou ao pagamento de $50 de multa. E ele sabia que aquela criatura não tinha dinheiro, porque vivia nas ruas. E virou para a plateia, porque ele sempre foi famoso por dar grandes sentenças, alguma coisa assim, ou ter frase de efeito. Estava lotado. E falou, eu sentencio a todos vocês a pagarem $0,5, até o valor da multa desse cidadão, para que ele não seja preso. Porque vocês são responsáveis por ele ter roubado o pão. Como é que vocês deixam uma criatura dessa na rua não ter nenhum pão para comer? Então, isso não é caridade, é dever mesmo. Então, nós temos o dever de ajudar obras assistenciais. Nós temos o dever de ajudar todo mundo que precise, que necessite de auxílio. Esse é o trabalho voluntário. Às vezes nós temos que pagar também para trabalhar. Porque se Deus nos deu algo abundante, nós temos que distribuir. Não adianta acumular, não adianta ficarmos guardando dentro das nossas casas aquilo que nós não utilizamos. É preciso nós termos mais sentimento de solidariedade para com as pessoas que precisam. É a transformação. Isso não é socialismo. Socialismo, comunismo são ideias equivocadas, criadas pelo homem que estava numa época de autoritarismo e criaram, sob o pretexto de que ajudaria as pessoas, outros regimes totalitários, né, e que gerou muita morte, muita guerra, e que as pessoas confundem. Isso não é o que nós, nas casas espíritas, colocamos, é a necessidade do trabalho em prol dos outros. Não é pegar tudo e dividir por todos, que isso não será possível, até porque existem as leis, né, de causa e efeito que tem que ser, e que seria impossível fazer dessa forma. Então, além do trabalho, nós vivemos em forma de associação, cooperação. Se nós vivemos, como foi dito várias vezes, essa associação de pensamentos, estamos todos presidindo as nossas opiniões, as nossas atitudes, as nossas ações. O nosso corpo não é uma associação de bilhões de átomos. Os sistemas não são todos associações. Isso é associação. Então vivemos uma vida comum associando uns aos outros. E de acordo com as nossas associações mentais, nós vamos agrupando mensageiros divinos, como nós vamos agrupando entidades infelizes das trevas. Depende só de nós. Nós é que somos a sintonia de tudo. Nós, como já foi dito várias vezes, emitimos e recebemos. Então depende somente da gente. Se a gente quisermos vivermos numa segurança, numa vida abundante, o que é a vida abundante que o Cristo disse? Essa felicidade interna, essa coisa nossa. É você saber o que você fez e te deixar feliz. Isso é essa felicidade. Não é a felicidade plena, não é a felicidade futura que o Cristo colocou, mas é a vida abundante. A vida abundante não é dinheiro, não é joias, não é riqueza. A vida abundante é todos esses elementos que você vai criando dentro de você, que você cria um estado de vida abundante, de felicidade, de você estar bem com você mesmo e com as outras pessoas.
mais uma vez, emitindo isso, você vai contagiar outras pessoas e vai receber com certeza fluxos e fluxos da mesma espécie. Então, a prática do bem, servir, perdoar, trabalhar, é a prática essencial para a nossa vida. E desses conceitos todos, voltamos para onde? Para a nossa família. A família que vivemos é a reunião de espíritos com a mesma afinidade que a nossa. Então, a questão de ser hereditário, as profissões, os conceitos, é um equívoco. Na realidade, a gente não recebe do pai a profissão, alguma coisa. É que por afinidade, muitas vezes, o médico tem o filho médico, o advogado tem o filho advogado. Mas não é porque são hereditários. São espíritos afins, né, ou não. Né? Aí depende das nossas atitudes. Muitas vezes recebemos dentro de casa criaturas desagradáveis, mas que foram frutos da nossa incompreensão no passado. Então reunimos agora em família para que a gente possa, né, diminuir um pouco essa nossa aversão. Né? Se é tudo uma maravilha, significa que são espíritos que vêm com a mesma, apesar das diferenças, né? Porque também não existe maravilhas, né, dentro de uma família, não existe tudo feliz, tudo pleno, não existe almas gêmeas encarnadas, né? André Luiz lembra muito bem isso, é muito raro, é raríssimo casos de almas gêmeas encarnadas nesse planeta, até porque o planeta é de provas e expiações, então seria um contrassenso, né? Então não existe esse termo também, e almas gêmeas também não é a metade de nunca a metade do outro, isso é um outro equívoco. Almas gêmeas foi um termo usado por Emmanuel para identificar espíritos simpáticos que estão no mesmo grau evolutivo. Não necessariamente que eles têm que se encontrar nesta vida. Então tem pessoas desfazendo casamentos à procura de almas gêmeas, ou porque não encontrou alma, e não vai encontrar nesta vida. Então nos reunimos em forma de família para nos agruparmos. Quando falamos de caridade, a caridade então ela tem que ser colocada dentro de casa, principalmente. É aí que começa. Quando fala em amar o próximo, qual que é o teu mais próximo? É o que está dentro da sua casa. Esse é o mais próximo de você. Esse é o que nós devemos amar. Se é fácil amar o próximo que está dentro de casa, ótimo, vamos tentar amar os próximos que estão mais longe de casa. Se dentro de casa é mais difícil até de amar o próximo, é preciso que a gente tenha consciência que nós temos que nos modificarmos, a usar muito da tolerância, da humildade, usarmos muito da paciência, muito da oração, para passarmos por esta fase. Porque no fundo, nós vamos conseguir nos entendermos. Muitas famílias têm filhos que têm problemas, os pais abandonam, o próprio pai muitas vezes sai de casa, ou a mãe, e acha que está resolvendo um problema. Ele está criando um problema maior. Os nossos filhos, eles trazem como foi dito, tendências, mas é dentro da casa em que ele vai assimilar, por essa assimilação e reflexão, ele vai assimilar a conduta da mãe e do pai, ele vai assimilar as virtudes da mãe e do pai, os conceitos que a mãe e o pai vai dar de trabalho, justiça, bondade, e através dessa assimilação, ele vai melhorando, ele vai procurando. Se passar a fase de infantil ali, a criança viver sozinha ou viver, o que pode acontecer? Um total desastre. Por isso que é muito importante que os homens e as mulheres trabalhem. Mas é muito importante que os homens e as mulheres que trabalhem não deixem seus filhos somente com a empregada, para que a empregada cuide de seus filhos. É preciso que tenha horários, mesmo que à noite ou finais de semana, em que isso possa ser refeito, ou que possa ser, né, entendido. A criança não pode apenas dar um computador para a criança e falar, pronto, resolva o seu problema. Não é através do computador que ele vai adquirir instrução, conhecimento e educação. Vai ser através da assimilação dos pensamentos dos pais, das atitudes. É por isso que as famílias têm que frequentar uma casa de oração, para que possa
começar a assimilar um pouco mais isso, a questão da justiça e da bondade. É por isso que nas casas espíritas as crianças têm que ser trazidas para a evangelização. Para enquanto os pais ficam aqui reunidos, em comunhão de pensamentos que estamos agora, elas fiquem sendo também cuidadas por evangelizadores, noções do próprio Cristo para elas. Tem pessoas que crescem sem nenhuma orientação sobre o que é amor realmente, sobre o que é o Cristo. E depois crescem e falam, são aquelas que falam que são, eu sou ateu, eu não acredito nisso. Elas foram mal orientadas. Elas não tiveram capacidade de percepção quando crianças. E os pais são responsáveis. Quando, em desencarnando, serão cobrados pela própria consciência, primeiramente, daquilo que não fizeram, não daquilo que fizeram. Nós seremos cobrados pela nossa consciência, primeiro, por aquilo que deixamos de fazer. E dentro de casa, muitas vezes, nós deixamos de fazer, porque é mais fácil fazer para o vizinho do que fazer dentro da nossa casa. É mais fácil fazer para alguém na casa espírita do que você voltar lá e pedir desculpa lá na sua casa. Aliás, a questão do perdão dentro de casa não é a questão de dobrar os joelhos e pedir perdão repetidas vezes. O perdão dentro de casa é a assimilação de todo esse trabalho, é fazer a sua parte, o seu dever, cumprir a sua etapa dentro de um empreendimento. Porque uma família, da mesma forma que o nosso corpo é um empreendimento, uma família é um empreendimento muito maior, porque aí tem opiniões diversas. As pessoas são diversificadas nas suas opiniões, nos seus conceitos. E é aí que nós temos que trabalhar a tolerância, a paciência, a dedicação, deixar para lá um pouco as coisas. Muitas vezes nós não deixamos para lá, nós queremos resolver na hora o problema. E os problemas não se resolvem na hora. Muitas vezes as pessoas precisam de amadurecimento, nós precisamos de amadurecimento para resolver algum problema. Então, o trabalho dentro da família é fundamental para que a gente possa ter uma continuidade de vida tranquila, para que a gente possa chegar do lado de lá com a consciência tranquila, sem a gente ficar se martirizando em remorso, em arrependimento. As noções de trabalho nas crianças é fundamental para que a gente possa não ter crianças ociosas, para que a gente tenha um planeta melhor, um planeta onde a gente possa cuidar melhor das coisas, melhor das pessoas. O dever, ele vem na sequência. Nós não devemos, tudo isso que nós falamos, na realidade, é o quê? É o cumprimento do dever. O dever é aquilo que nós temos como obrigação de fazer, né? Se não cumprimos o dever, se fugimos do nosso dever, criamos o quê? A culpa. A culpa vem o remorso. Do remorso vem as doenças. É por isso que ficamos doentes. Psiquicamente, psicologicamente, materialmente, geneticamente, nós trazemos as nossas culpas. Quando nós falamos, nós temos as nossas culpas, culpas desta vida e de outra. Então precisamos trabalhar o mais rápido possível, de forma mais rápida, em prol de alguém. Com a culpa, aparece a intolerância, o ciúme, aí descarrega um rol de conceitos que é prejudicial. Sem a tolerância, nós não somos nada. E, para terminar, nós temos que lembrar, para encarnados que somos aqui, nós temos o recurso da oração. A oração é a identificação que nós temos com o Pai. Através da oração, nós movimentamos as potências do universo. Através da oração, quando ela é feita de forma realmente lá do fundo do nosso coração, nós tiramos energias do coração que muitas vezes está guardado lá dentro. E aí nós pedimos, porque na maioria das vezes nós pedimos. Nós oramos não glorificando a Deus, primeiramente nós oramos pedindo. É a natureza que vivemos. Deveríamos ser ao contrário. O Cristo ensinou a orar de uma outra forma, mas nós pedimos. E quando nós pedimos do fundo do coração, essas energias boas que saem de lá, elas têm ressonância nos planos espirituais sublimes. A mãe do Chico mandou um livro que fala sobre isso. Todas as orações
que são em benefício de alguém, são atendidas, todas. Os mensageiros de Deus as recebem e de alguma forma nós recebemos a resposta. Talvez não recebemos a resposta que queremos, mas todas as orações vindas do nosso coração atingem as esferas superiores e por assimilação e repercussão retornam para nós de uma forma que a gente possa entender melhor. Pela prece, nós muitas vezes nos curamos. E para terminar, que já é tarde, o que resume tudo isso? O que nós precisamos para concluir todo esse nosso empreendimento dessa nossa vida? É o amor. O amor do Cristo. Que é o amor do Cristo? É o reflexo do próprio Criador. Esse é o amor fundamental. É isso que nos dá vida. É isso que é a justiça. Nós vivemos porque Deus nos ama. Esse, na realidade, é uma verdade. Jesus desceu aqui por amor. Jesus encarnou há 2000 anos por amor à humanidade. Ele veio nos advertir de tudo isso. Jesus se humilhou, vamos dizer assim, de alguma forma, sem nenhuma presunção. Ele tinha um poder absurdo. Ele conseguia manipular a matéria. Os milagres não são derrogações da natureza ou das leis divinas, mas os milagres representam a capacidade que ele tinha de manipulação de energia, a capacidade que ele tinha de manipulação de luz, a capacidade que ele tinha de manipulação da própria fé, manipulação no bom sentido. Ele é o governador disso, e através do amor do Cristo é que nós podemos termos como meta, como modelo, para que a gente possa atingir. Nós estamos muito distantes ainda desse amor que ele colocou, porque quando perguntado a ele qual que era o maior mandamento ou o mais importante, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas aí no final, em João, está escrito, ele deixa um outro mandamento, e que é, na realidade, não só um mandamento, mas é um desafio para a humanidade, que é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É muito difícil. Esse é o mandamento mais difícil. Amar as outras pessoas como Cristo amou. Então, que a gente possa pensar um pouco sobre doutrina espírita, que a gente possa utilizar a doutrina espírita não só como um mecanismo de religiosidade, mas acima de tudo um mecanismo filosófico, e que a gente possa colocar no nosso dia a dia, e que a gente possa melhorar a cada dia mais a nossa vida, e retornando na nossa pátria espiritual, a gente possa estar com a nossa consciência tranquila de que fizemos o melhor por todas as pessoas, pelo Cristo e pelo Criador. Muito obrigado.